E é muito bom ter você aqui. Se você está chegando hoje, está chegando na terceira semana de uma série de 3 semanas, uma série chamada Tetris, Quando as Peças se Encaixam. E é muito legal pensar nessa ideia, eu gostei muito do nome dessa série, porque a gente está falando sobre os nossos pequenos grupos, grupos que a gente tem durante a semana, que se reúnem nas casas, às vezes em cafeteria, às vezes no parque, às vezes num restaurante, em qualquer lugar, ou numa universidade. O lugar é o de menos, o importante é o ambiente que se cria naquele lugar, com pessoas que estão dispostas a se conectarem umas com as outras, e assim compartilharem suas vidas. E eu gostei muito dessa série, porque a gente está nessa série Retratos de Família, aos domingos aqui na igreja, pensando sobre família, com essa linguagem visual, assim, meio nerd, meio HQ, assim, né? E lembrar do Tetris me fez lembrar de alguns momentos da minha infância, lembrar de raiva que eu passava, porque eu era muito ruim de jogos em geral. Assim, quem se identifica comigo? Você nunca foi bom em videogame, em Counter-Strike, tipo, todos seus amigos jogavam e faziam um corujão, e você ficava, tipo, com uma pontinha de inveja que você jamais admitiria, não é mesmo? Porque, afinal de contas, o orgulho fala mais alto. Você não admitia que você era ruim, você só dizia, isso é para os fracos, eu não gosto disso, vocês são muito infantis. Né? Esses são os argumentos que a gente usa quando a gente tem inveja secretamente, não tem coragem de admitir. Então eu era uma dessas pessoas. Sempre gostei de outras coisas, de esportes e tal, mas eu gostava, mas não era bom. Então, assim, quando você não é bom em alguma coisa, é difícil admitir que você gosta, né? Você prefere fingir que não gosta. E Tetris, para mim, sempre foi uma dessas experiências. Assim, é um jogo que eu jogava de vez em quando. Eu tinha Game Boy. Quem teve Game Boy? Muitas enquetes hoje, né, pessoal? Eu já estou parando com as enquetes. Mas Game Boy era um negócio de Deus, assim, era muito espiritual jogar Game Boy. Gostava bastante. E Pokémon, então, era um negócio espetacular. Pokémon, Pikachu, é o único que eu lembro o nome. Tinha outros, né? Ok. Mas, enfim. Mas, por incrível que pareça, eu jogava também. Eu só não lembro os nomes, prometo. Eu jogava de verdade. E a gente, várias vezes aqui, nas outras semanas, aliás, eu falei sobre o Tetris, perguntei quem jogava. Hoje eu não vou fazer enquete, não. Mas eu queria mostrar para vocês. Será que vai rolar? A gente está com dificuldades técnicas aqui na conexão. Porque eu senti que tinha uma galera assim, fingindo, na verdade, né, que era mais nova do que na verdade é, e não conhecia Tetris por causa disso. Eu sei que é mentira, mas assim, você está perdoado. Mas eu queria mostrar para quem não conhece, assim, e passar um pouquinho de inveja jogando um pouquinho ali. Se rolar, daqui a pouco a gente faz isso. Mas nessa caminhada de 3 semanas, falando a respeito de pequeno grupo, e para você que está chegando agora, nem sabe o que é um PG, o que é um pequeno grupo, nada mais é do que isso mesmo, um pequeno grupo de pessoas que se reúnem ao longo da semana para compartilhar a vida, para estudar um pouco a Bíblia, para orar, para ter momentos de lazer, de diversão. Mas para a gente isso é tão importante, que a gente todo ano tem uma série de mensagens sobre isso. Só para te lembrar da importância, só para você que ainda não está conectado, ter a oportunidade de se conectar, para você entender o valor que nós damos e se apaixonar por isso também, assim como nós somos apaixonados. Então, assim, nessas 3 semanas a gente falou sobre coisas muito importantes, como acolhimento, a importância de você receber pessoas, estar sempre aberto para conhecer pessoas novas e entrar no relacionamento com elas. Nós falamos semana passada a respeito de comunhão, que é um termo, uma expressão bem comum para quem é de igreja. Quem não é, talvez estranho ou não conheça, ou pense rapidamente na primeira comunhão lá da igreja católica, né? Aquele momento de você comer da hóstia pela primeira vez. Mas para a gente comunhão é ter em comum, é repartir as coisas. E a gente falou sobre isso e se lembrou disso, do preço que foi pago por Jesus para nós podermos viver essa experiência em comunhão, nos lembrando da ceia, nos lembrando daquele momento que Jesus instituiu, que foi a ceia, e nós participamos juntos da ceia. Para mim, pessoalmente, foi um momento muito impactante para a minha vida. Pela primeira vez aqui no Área Mais, no sábado, a gente teve esse momento. Espero que você que estava aqui sábado passado tenha gostado também. Mas hoje, eu quero quebrar um pouco um medo que algumas pessoas têm, talvez por traumas, talvez por experiências negativas em outras igrejas, em outros ambientes, contextos, mas um medo de falarmos sobre números em igreja, ok? Existe um certo receio de falar em números no ambiente de igreja, especialmente número de pessoas.
sempre que um pastor, sempre que um líder, sempre que alguém se levanta para dizer, para falar a respeito de números, de quantos nós somos, de quantos nós alcançamos, de quantos nós pretendemos alcançar, e falando alcançar, a gente está querendo dizer alcançar para Jesus, compartilhar o amor de Jesus com pessoas. Algumas pessoas já se contorcem um pouco na cadeira, ficam um pouco retraídas, porque elas pensam assim, agora ele vai revelar realmente o que está por trás de tudo isso. As intenções maquiavélicas, eles querem dominar o mundo, eles querem iludir pessoas e trazê-las para cá, para que elas deem o dízimo, e a igreja então fique rica, e os pastores fiquem ricos. Existe, eu sei disso, eu sei porque eu vivo esse medo. Pelo menos você que já é de igreja há muito tempo, talvez já viveu experiências em outras igrejas diferentes dessa, em algumas coisas, não tão diferentes em outras. Talvez você pense isso, e é natural, e é normal, e não precisa se sentir mal por isso. É justamente por causa disso que eu quero tentar desmistificar um pouco essa ideia, sabe? Quando a gente pensa em números, quando a gente pensa em alcançar pessoas, ou quando a gente cita X pessoas que estão numa celebração, que foram alcançadas, que estão em pequeno grupo, que nós pretendemos alcançar, é natural a gente pensar, por que ele está falando disso? Será que a quantidade realmente importa? Há um discurso muito comum entre os cristãos de dizer assim, e você me ajuda aí se você já ouviu isso em algum lugar, que qualidade é mais importante do que quantidade. Quem já ouviu isso? Eu falei que não ia fazer mais enquete, estou eu aqui fazendo mais enquete, né? Desculpa. Mas esse é um discurso muito comum em igrejas, é muito comum a gente falar assim, não, o mais importante é a qualidade da sua vida com Deus, qualidade da sua espiritualidade, qualidade do seu relacionamento com Jesus, qualidade do ensino bíblico, qualidade dessas coisas, tudo isso é mais importante do que a quantidade de pessoas que estão reunidas. E esse é um excelente argumento que muitas pessoas usam para justificar o fato de igrejas não crescerem, de ministérios não avançarem da maneira que algumas pessoas gostariam, que alguns líderes gostariam. E ele não está de todo errado. É claro que qualidade é super importante. Tudo que a gente faz aqui, eu espero que você já tenha percebido isso, se já está com a gente há algum tempo, se já participou, por exemplo, do Âncora. Aliás, tem Âncora esse mês, dia 31, pode fazer sua inscrição já hoje aí. A gente vai falar sobre céu e inferno. Será que vai ser polêmico? Fim dos tempos, apocalipse? Não? Alguém se identifica, gosta desse assunto? Tem dúvidas? Então tá, então vá para o Âncora e você terá ainda mais dúvidas, ok? Prometo, garanto, isso eu garanto, você vai sair de lá com mais dúvidas do que você chegou. Mas a gente tem esse esforço, essa dedicação, sempre, de tudo que a gente faz, fazer com a maior qualidade possível, fazer da melhor maneira possível, para que o seu impacto, para que a sua experiência com Deus, para que o seu crescimento espiritual seja o maior que nós podemos proporcionar, e quem faz isso é Deus, é o Espírito Santo, não somos nós que temos a capacidade de promover crescimento das pessoas, nós somos apenas canais, instrumentos. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi uma coisa com o nosso pastor Gilberto, pastor líder dessa igreja. Ele sempre repete essa frase, que tudo que é saudável, cresce. Tudo que é saudável, cresce. Uma pessoa saudável, uma criança saudável, cresce. Uma planta saudável, cresce. Tudo na vida que é saudável, uma empresa saudável se desenvolve e cresce, não é verdade? Tudo que é saudável produz frutos, tudo que é saudável produz resultados, tudo que é saudável se multiplica. E eu quero pensar um pouco com você nessa ideia, sabe por quê? Porque esse medo que às vezes nós temos de falar em número, eu repito, eu entendo o medo, eu entendo a frustração de quem já viveu a experiência de, em alguma igreja, ser cobrado para alcançar mais pessoas, para levar um visitante para a sua célula ou seu pequeno grupo se multiplicar em tantos meses, em tantos dias. E eu entendo isso, eu entendo a sua preocupação, porque eu converso com muitos jovens que vêm de outras igrejas, vêm de experiências às vezes difíceis, e até mesmo com receio. Quando eu falo de pequeno grupo, você já tem um pequeno grupo, pastor, mas é célula, mas é isso, mas é daquele jeito, mas é daquele... E gente, sem criticar nenhum modelo, ok? Sem julgar, de verdade, assim, respeito todos os tipos de estratégia, modelos que existem por aí, mas só para te tranquilizar, não se trata disso que nós estamos falando, não é disso que eu vou falar nessa noite. Mas eu realmente acredito que tudo que é saudável cresce. Eu acredito que há um princípio bíblico por trás disso. Deus nos chamou para alcançar pessoas. Se você já é de dentro, se você já tem uma conexão com Jesus Cristo, se você tem um relacionamento com Jesus, você, assim como eu, não menos do que eu, pelo fato de eu ser pastor, mas tanto quanto eu, recebeu uma missão, recebeu um chamado de Deus em Cristo, de ir pelo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar esses discípulos a caminharem com Jesus, assim como alguém te ensinou ou está te ensinando. Na verdade que isso é para todo mundo? Na verdade que todos nós recebemos essa missão?
Por que será que a gente tem tanto medo, às vezes, de falar em número, de falar em crescimento? Por que isso nos assusta tanto? É claro, experiências frustradas, experiências negativas, ensinos errados a respeito disso, nos preocupam mesmo. Mas eu quero tentar hoje, de verdade, fazer você olhar para isso como a Bíblia trata disso. Olhar para números como a Bíblia, e eu não vou pregar no livro de números, essa foi a pior piada que eu já fiz na minha vida, provavelmente. Não. A Bíblia tem um livro inteiro chamado Números, né, para quem não sabe. E fica uma dica, você pode usar isso como uma boa cantada. Não sei se é boa, né, mas você pode tentar. Você pode, por exemplo, se você está solteiro, abordar uma menina hoje na saída, não faça isso, por favor. Não sei porque eu estou dando essa ideia, não sei. Mas enfim, agora que eu já comecei a falar, eu vou ter que terminar, né? Você pode chegar para ela e falar assim, olha, eu acho que a minha Bíblia está errada. É mesmo? Sua Bíblia está errada? É. Estou olhando aqui o livro de Números e não tem o seu. Não é boa? Não é boa? Pô. Me ajuda. Não é boa, não? Caraca, velho. Tenho certeza que ia ser sucesso. Fica a dica. Quiser tentar, tenta. Eu não me comprometo com o resultado. Mas veja só. Vamos lá. Agora falando sério. Essa parte também era séria. Dá uma olhada no primeiro registro, nos primeiros registros numéricos que nós encontramos, quando nós olhamos a partir do momento em que Jesus aparece na cena, que Jesus entra na história. Nós estamos entrando no Novo Testamento, o momento em que Jesus chega e inaugura o seu ministério público. Ele se revela como Messias, ele começa a fazer milagres, ele começa a atrair a atenção das pessoas, e ele faz algo muito interessante. Algo que para nós talvez nem fizesse tanto sentido, assim, não pareça uma boa estratégia de liderança. Mas ele escolhe um pequeno grupo. Pessoas simples, pessoas comuns, pessoas sem nenhum tipo de status, nenhum tipo de poder, nenhum tipo de influência. Ele chama essas pessoas para andarem com ele. E veja, Mateus aqui, momento do chamado dos discípulos. Dá uma olhada, Mateus 10, verso 1. Jesus chamou 12 dos seus seguidores. Nada mágico, ok, a respeito do número 12, nada especial, mas Jesus chamou 12 pessoas, dentre aqueles que já o seguiam, várias pessoas já estavam curiosas a respeito dele, e ele escolhe 12 pessoas para andarem com ele. Ok? Se você conhece a história, você vai se lembrar da narrativa dos evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão contar a história de Jesus, especialmente a partir desse momento em que ele inaugura o seu ministério. O que ele viveu com esses caras, as coisas que ele fez, os milagres que ele realizou, as coisas que ele ensinou. E você vai caminhando na história, vê a história toda de Jesus se desenrolar, ele vai à cruz, morre, ressuscita ao terceiro dia, dá uma missão para esses caras: vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. Aqui e em outras cidades próximas, e por todos os cantos vocês vão espalhar quem eu sou, o que eu fiz, essa mensagem de salvação que é para todas as pessoas. E nós entramos, depois dos evangelhos, na história ali do Novo Testamento, num livro chamado Atos. E é um livro que conta a história da igreja primitiva, e conta como aquelas pessoas que primeiro ouviram de Jesus, que conheceram Jesus e decidiram segui-lo, o que elas fizeram, como elas cumpriram esse chamado que elas receberam de Jesus, anunciando o evangelho, pregando, com viagens missionárias, com discursos, com pregações, compartilhando a vida uns com os outros, também em pequenos grupos, como a gente faz, porque eles iam nas casas uns dos outros. E nós entramos no livro de Atos, já no capítulo 1, logo no início, logo depois da subida de Jesus para os céus, e o texto diz que estavam ali cerca de 120 pessoas. Percebe que rolou uma pequena multiplicação aqui? Alguém percebeu ou não? De 12 que começaram, nós entramos na cena, e aqui é a descrição da cena do Pentecoste, o momento em que o Espírito Santo desceu e passou a habitar na vida dos discípulos, e dali eles foram então empoderados para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós temos daqueles 12 homens, algo aconteceu durante aquele período até esse momento da história, e agora temos 120. Parece uma grande multiplicação, na verdade, muitos se perderam no meio do caminho. Quando Jesus morreu, muita gente parou de segui-lo. Em alguns discursos duros que ele fazia, antes mesmo de ir à cruz, pessoas desistiram de segui-lo. Mas o fato é, começou com 12. Ele escolheu um pequeno grupo, 12 pessoas. E nós entramos no início da história da igreja, da primeira igreja cristã que houve na história, e nós temos 120 pessoas reunidas. Agora avança só um pouquinho aqui no livro de Atos, próximo capítulo, ok?
Nós avançamos apenas um capítulo, Atos 2:41. Primeira pregação pública de Pedro. Pedro se levanta para pregar, depois do evento do Pentecoste, do Espírito Santo descer sobre as pessoas. Quando Pedro se levanta para pregar, termina a sua pregação, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra e batizadas. Percebe aqui que de alguma maneira, há uma importância nos números? Percebe que não há um receio de falar sobre os números? Porque o autor faz questão de registrar, olha, começou lá com 12, daqui a pouco quando nós estávamos juntos, nós já éramos 120, ele já tinha morrido, ele já tinha ido para os céus, nós estávamos ali, ainda meio inseguros do que fazer, de como agir, mas nós éramos 120 pessoas orando, clamando, esperando para que a promessa de que o Espírito Santo desceria sobre nós fosse cumprida, para então iniciarmos nossa missão. E quando então isso finalmente acontece, o Espírito Santo enche aquelas pessoas, eles recebem poder e autoridade para pregar o Evangelho. Na primeira pregação, a primeira vez que o Evangelho é publicamente anunciado, depois da ascensão de Jesus aos céus, nós temos 3.000 pessoas entregando suas vidas a Jesus e sendo batizadas. Não é impressionante isso? Avança um pouquinho mais. De Atos 2:41, nós pulamos só 6 versículos e veja o registro que há aqui no final desse capítulo 2. E o livro de Atos foi escrito por Lucas. Veja o que Lucas diz. Todos os dias o número deles aumentava. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Todos os dias o número aumentava. Percebe como não há medo de falar em número? Percebe como não há receio? Percebe como isso, na verdade, é tão natural, é tão óbvio, que não há como evitar falar a respeito disso. Porque todos os dias, não era só quando Pedro se levantava, ou um dos apóstolos se levantava para pregar publicamente, mas no compartilhar da vida. E leia depois o livro de Atos, especialmente esses primeiros capítulos, você vai ver o estilo de vida que aquelas pessoas tinham. Elas estavam na casa uns dos outros, partiam o pão juntos, partilhavam as refeições. Alguns vendiam suas propriedades para repartir o que recebiam de lucro e poder ajudar uns aos outros nas suas necessidades. Era esse estilo de vida que eles viviam. Não era só através da pregação da palavra, mas todos os dias, por essa experiência de viverem juntos, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. E por isso o número importa para Deus. Porque atrás de cada número existe uma pessoa. Não se trata do número, se trata das pessoas por trás dos números. Percebe? É legal falar assim, uma igreja tem 100 pessoas, tem 500 pessoas, tem 1.000 pessoas, tem 10.000 pessoas. Mas a grande questão é entender que cada número desse é uma história. Pode ser a minha história, pode ser a sua. Pode ser a história de alguém que a gente nem conhece, mas de alguma maneira foi alcançado, e salvo, e transformado. É disso que se trata, e porque Deus ama pessoas. Pensar em número faz todo sentido, porque números são pessoas. Não é o número pelo número, não é para dizer temos tantos, temos não sei quantos, não, mas quem é apaixonado por pessoas, tem prazer em ver todos os dias o número crescer, porque cada número é uma pessoa, cada número é uma história, e todos os dias, essa igreja experimentava isso, todos os dias esse número aumentava. Agora avance mais um pouco, capítulo 4 do livro de Atos. Pedro e João estão indo ao templo, e na porta do templo há uma pessoa mendigando, há um coxo, e ele esperava uma esmola, e ele olha para Pedro e João, como ele fazia com todas as pessoas que passavam por aquele lugar, na expectativa de que receberia deles alguma esmola, uma ajuda financeira. E temos uma história bem conhecida para quem é de igreja. Pedro olha para aquele homem deficiente, e diz para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem se coloca de pé, e de repente ele já não tem mais um problema físico, ele está curado, e ele segue Pedro e João, louvando a Deus, e entra no templo, e isso gera um rebuliço, porque as pessoas começam a se perguntar: esse não era aquele cara
que todo mundo conhecia, porque ele ficava lá todo dia na porta do templo. Ele não era aquele cara que ficava na porta do templo todos os dias pedindo esmolas, pedindo ajuda. Como ele está aqui agora andando, pulando, ele está curado, como é isso? A gente precisa entender isso, e Pedro e João são questionados, e as pessoas começam a se perguntar, e encurralam aquele homem para ele dizer o que havia acontecido com ele. Eu estraguei a televisão, gente? Foi isso que eu fiz? Foi mal. Vocês estão enxergando aí? Está tudo bem? Ok. Desculpa aí, pessoal. Não? Eles não estão vendo, né? Por isso que eu fiz aquilo aquela hora, mas eu acho que eu não posso fazer aquilo, né? De virar. Vocês conseguem ver lá na tela? Consegue? Perdão. E aí, aquele homem é questionado o que aconteceu, e ele diz, olha, eu não sei o que aconteceu, eu sei que antes eu era coxo, agora eu estou andando, é só isso que eu sei. Vocês podem investigar, podem descobrir, mas eu fui curado. E aquilo gera um rebuliço, Pedro e João são presos, são interrogados, e quando eles são soltos, Pedro então prega novamente a palavra, e o texto diz que a essa altura muitos dos que tinham ouvido a mensagem haviam crido. Cerca de quantas mil pessoas? Sabe o que me convence ainda mais de que Deus se importa com números? É que alguém se dispôs a ir lá contar. Já pensou nisso? Sério, como é que ele sabia que eram 5.000? Como que sabia que no outro foram 3.000? Como é que sabia que tinha 120 antes? Ok, 12 você conta, 120, beleza. Um pouquinho mais de trabalho, movimenta uns voluntários e você conta também. Mas 3.000? 5.000? A equipe dos caras era de 12. Para contar 3.000 e 5.000 não é fácil, não. Eles não tinham a equipe de recepção que a gente tem top aqui, o time de celebração do Área Mais. Era pouquinha gente, mas os caras se organizaram lá e fizeram questão de contar. Porque cada número é uma história, cada número é uma pessoa. E agora nós estamos falando de um movimento massivo, 5.000 pessoas. A gente não está falando de uma metrópole, gente. A gente tenta pensar a história 2.000 anos atrás, tenta pensar como era a vida urbana 2.000 anos atrás, a população das cidades. 5.000 pessoas fazem um barulho inimaginável naquele contexto. Por isso revolucionaram o mundo. Quantos somos hoje? Quantos cristãos? Quantos bilhões de cristãos ao redor do mundo? Quantos milhões só no Brasil? O que esse número poderia significar se de fato nós vivêssemos a vida cristã como deveríamos viver? 5.000. Segue a história. Nós chegamos em Atos 5,13, em mais um registro. O número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre. Mais uma vez, o número aumentava sempre. Agora, olha a ênfase, mais um pouquinho para frente, capítulo 6, o número dos discípulos em Jerusalém crescia como? Pararam de contar, desistiram. Chegou uma hora que não dava mais. Eles começaram a inventar palavras, inventar adjetivos, advérbios, expressões. Crescia sempre, crescia todo dia, crescia dramaticamente. A gente desistiu de contar. A gente perdeu o controle. O negócio explodiu. Já tinha reparado nisso? Sabe? Para mim isso é um indício de um Deus que ama pessoas. Não de um Deus que ama números, mas de um Deus que ama pessoas. E aí, olha só esse registro para acalmar o seu coração e falar, pastor endoidou, só quer saber de número agora. Olha o que o texto fala. Toda a comunidade de cristãos estava unida. Um só coração e uma única mente. É por isso que o número não importa, embora seja importante. Porque nós podemos, independentemente de quantos somos, viver essa experiência. Eles eram milhares, e chegou um ponto em que eles já não contavam mais, porque eram todos os dias eram mais e mais pessoas vindo e se apaixonando por Jesus, e se identificando com Jesus, e querendo compartilhar a vida com eles, porque a vida deles era tão contagiante e inspiradora, mas já não fazia mais diferença, porque eles eram um só. Sabe, muitos podem ser um, se cada um se abrir para muitos.
muitos, incontáveis, podem ter essa experiência de serem um só, se cada um de nós estiver aberto para compartilhar o que recebeu com muitos outros. Esse é o sonho do meu coração, sabe? E de verdade, não é ter uma juventude, uau! Eu participo de uma rede de pastores de jovens, uma rede chamada Global Kingdom, pastores de jovens de grandes igrejas do Brasil que se reúnem uma vez por ano, e uma vez por ano fazem reunião e trocam ideias, experiências, e depois organizam um congresso para líderes de jovens. Esse ano o congresso vai ser em Curitiba, todos estão convidados para ir, vai ser em julho. Aliás, só a galera que não é do Loud está convidada para ir, porque é no dia do acampamento do Loud. A galera do Next, do AN está convidada. Mas lá, a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão constrangido, a minha reação era, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu conversei com pastores de jovens de igrejas que têm 5 mil jovens. Conversei com pastores de jovens de igrejas que têm 10 mil jovens. Conversei com um pastor que começou como pastor de jovens aos 20 anos, e aos 26 anos ele já tinha plantado 27 igrejas. Mais do que ele tem de vida, 26 anos, ele já tinha plantado 27 igrejas em diferentes cidades do Brasil. E eu estava no meio daquele lugar e eu falava assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu mal virei pastor um dia desse, estou cheirando a leite ainda, fralda. Eu não tenho nada para fazer nesse lugar, assim, não faz sentido eu estar aqui. Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor me deu a oportunidade de participar disso? E a única resposta que eu pude ter da parte dele foi que ele me levou para aquele lugar para me inspirar, para me desafiar, para me fazer crer além do que eu sou capaz, porque eu, de verdade, tudo isso é muito além do que eu consigo imaginar e crer. Sabe, quando eu olho para vocês, quando eu olho para nós, quando eu olho para a nossa curta história, são só 4 anos de Área Mais, 2012 para cá, mas tudo que a gente já viveu, as experiências que a gente já compartilhou juntos, eu não sei, de verdade, eu não sei o número, eu não sei onde isso vai dar, mas eu sei que se a gente viver desse jeito, Deus vai acrescentar. E cada número é uma pessoa, e cada número é uma história, e cada número é uma vida sendo alcançada, transformada, como a sua, como a minha. Você não quer isso para as pessoas que você conhece? Você não quer que elas tenham a experiência que você teve com Jesus, que você está tendo com Jesus? O livro de Atos termina de uma maneira muito interessante. Lá no capítulo 28, no decorrer do livro, nós vemos Paulo, o apóstolo que mais pregou o evangelho, que mais fez viagens missionárias, que mais plantou igrejas, que mais investiu em pessoas. Nós vemos toda a história dele se desenrolando, e nós chegamos no final do capítulo 28 de Atos. Paulo está preso. Por causa da pregação da palavra, ele foi preso em Roma. Ele foi preso várias vezes, ele apanhou, ele sofreu várias coisas, depois você pode ler a história. Mas no final ele está já mais idoso, numa prisão domiciliar. Permitiram que ele alugasse uma casa, que ele ficasse nessa casa, que ele recebesse amigos lá, mas ele sempre tinha companhia de soldados romanos, ele não podia sair daquele lugar. Era uma prisão domiciliar. E o texto do capítulo 28 de Atos termina dizendo que Paulo viveu 2 anos na casa que ele alugou. E veja, ele estava preso. Você pode pensar, prisão domiciliar é tranquila. Você quer? Eu não quero. Nada tranquilo, mas ele estava preso, e mesmo assim, esse homem que havia gastado sua vida inteira, que havia aberto mão de tudo que tinha, de sua reputação, do seu status, sua condição de líder religioso dos judeus, de cidadão romano, para ser humilhado, preso, perseguido, açoitado, o que ele estava fazendo nos últimos anos da sua vida? Recebia todos os que iam visitá-lo, e o que ele fazia com essas pessoas que iam lá vê-lo? Falava sem descanso sobre o reino de Deus, e explicava tudo a respeito de Jesus Cristo. E a parte que eu mais gosto, a porta da sua casa estava sempre aberta. Tinha um soldado na porta, mas ela estava aberta. É só chegar. Você quer ouvir sobre Jesus? Não liga para esse cara não. Ele é grande, ele está armado, mas você pode passar, pode entrar, vamos conversar. Eu tenho muito a contar sobre Jesus. Esse é o meu desejo, é que as nossas portas estejam sempre abertas. É que sempre haja espaço no seu coração, na sua casa, na sua vida, para compartilhar do que aconteceu com você, da maneira como você recebeu salvação, como sua vida foi transformada, para que o número sempre cresça
porque nós podemos ser muitos, mas sermos só um. Maio de 2012 foi quando o Área Mais começou. Então nós estamos fazendo 4 anos. Legal, né? Fazer aniversário esse mês, não é? Maio de 2016 é quando nós estamos. Em 4 anos, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa. Só o ano passado, que foi o meu primeiro ano à frente oficialmente do Área Mais, meu Deus, pareceu que foram uns 10 anos. Tantas experiências, tantas coisas, tantas coisas aconteceram na minha vida mudou de cabeça para baixo. Minha vida, a vida da Dessa. Mas em 4 anos, e eu tenho o privilégio de estar aqui desde o início, de ter feito parte da primeira liderança, quando esse movimento, a Área Mais, começou em maio de 2012. Nós estamos falando de pequenos grupos, e eu quis compartilhar isso com você hoje, e eu quero terminar a nossa série assim. Nós começamos em maio de 2012, e nós tínhamos um pequeno grupo de casais jovens. E eu queria chamar um casal que fazia parte desse pequeno grupo, para representar, o Alexandre e a Paola. Vocês estão aí? Chega aqui para mim, por favor. Uma salva de palmas para ele. Esse pequeno grupo era liderado por um casal super querido da nossa igreja. Eles têm filhos pequenos, não puderam estar aqui hoje, mas o Alexandre e a Paola foram frutos desse pequeno grupo e dessa igreja. Eles conheceram Jesus nessa igreja. E o casamento deles foi abençoado e restaurado, e a Dudinha, a filha linda deles, é resultado disso também. E sempre que eles falam sobre esse tempo, né, falam com tanto carinho, tanta saudade. É muito bom ter vocês aqui. Fica aqui comigo. Nós tínhamos um pequeno grupo de casais jovens. Hoje nós temos 6, que é o nosso Área One. E eu queria convidar os líderes de PG de casais jovens hoje, os líderes de PG do Área One, para virem aqui. Você pode recebê-los com carinho também. Samuel e Monique, nossos coordenadores, lindos, os BHs, ou pretinho e pretinha para os mais íntimos. Todos muito queridos, gente. Obrigado, podem ficar aí. Um pequeno grupo. 4 anos depois, 6 pequenos grupos. Mas não parou por aí. Nós tínhamos também um pequeno grupo de universitários em 2012, quando nós lançamos o Área Mais. Um pequeno grupo de universitários. E ele era liderado por uma outra pessoa muito querida nossa, que não está aqui hoje, e a Dessa, minha esposa, que não era minha esposa ainda na época. Nós éramos noivos. E ela era universitária, né? Ela ainda é super jovem, mas não é mais universitária, né, meu amor? Então vem aqui representar e, por favor, uma salva de palmas, que ela merece, né? Gente, chega pra frente, ó, não fica aí atrás da TV, não. Aliás, pode ficar mais ali, assim, isso. Perto da Alessandra, que vai adorar a companhia ali, né, Alessandra? Então, hoje nós temos 9 pequenos grupos no Área Loud, da nossa rede universitária. Chega aí, galera, cadê os líderes do Área Loud? Podem vir, líderes dos PGs do Área Loud, chega aqui. Fiquem com a Dessa aí. Galera top demais. De um PG, em 4 anos, hoje nós temos 9 pequenos grupos. E nós tínhamos também naquela época, tínhamos um outro grupo, que era um grupo de meninas, que é um grupo super abençoado, que funcionou durante um bom tempo. Depois as meninas se redistribuíram em outros PGs, esse grupo não continuou. Mas o quarto grupo que nós tínhamos, eram 4 PGs em maio de 2012. Era o grupo de jovens adultos, que era carinhosamente conhecido como Jovens Mais. Porque eles não eram... Como eu posso explicar? Não eram mais velhos, eles eram jovens há mais tempo, né? E esse grupo era... Boa, né? Esse grupo era liderado pela Thaís Frateschi, que saiu de férias hoje, por isso não está aqui. E o Ney, cadê o Ney? Chega aí, Ney, representa esse PG pra gente. Aê, Neizão. Liderar PG é uma bênção tão grande que ele até casou depois, não é isso? Hoje está com a Bruninha aí, linda. Fica aqui, pode ficar aqui no meio. E nós tínhamos um PG de jovens adultos em maio de 2012 e hoje nós temos 11 pequenos grupos do Área Next. Cadê a galera do Next? Chega aí, chega aí. Nossos líderes do Área Next.
11 PGs. E Deus ainda nos abençoou com os bônus, assim, PGs que não nasceram desses PGs originais que nós começamos em maio de 2012, mas que se agregaram a nós. Nós temos hoje o Luta Mais, que é o nosso ministério de lutas, de jiu-jitsu, que funciona segunda, quarta e sexta. Nós temos 2 pequenos grupos que acontecem dentro do Luta Mais. A galera treina, mas também estuda a Bíblia, ora uns pelos outros. Um PG na hora do almoço, um à noite. Os líderes do Luta Mais, acho que tem um aí, o Manuel, representando, não sei se o Gui tá. Se tiver, pode chegar também. Vem para cá ficar com a gente. Manel, o Tiaguinho, que é líder desse ministério do Luta Mais, não está aqui hoje, por razões óbvias, ele está em Curitiba vendo o UFC, o cara é fanático mesmo, né? Mas hoje são 2 PGs do Luta Mais, e nós temos um PG queridíssimo e super especial, que é o nosso PG dos nossos amigos surdos, então recebam eles com muito carinho aí. Rodrigão, chega aí, velho, nosso líder. E o fato é que de 4 anos para cá, 4 anos atrás para cá, nós saímos de 4 pequenos grupos. Tem que ter a mágica certa. Para 28 PGs de jovens hoje, no Área Mais. Para você pode parecer pouco, pode parecer que não faz muito sentido, assim, ok, vai comemorar isso, mas assim, para mim, para o meu coração, para o coração dessa liderança, para o coração dessa galera, e eu aposto para o coração de vocês que se conectaram a um desses 28 grupos, isso fez toda a diferença, não é verdade? E sabe o que é mais impressionante? Mesmo que a gente não goste muito de pensar em números, é que se a gente simplesmente mantiver fazendo o que a gente já faz, mantiver o ritmo de crescimento que a gente teve nesses 4 anos, pelos próximos 4 anos, nós teremos em 2020 196 pequenos grupos de jovens no Área Mais. Nós estamos falando de aproximadamente 2.300, 2.352 jovens, em média, conectados, integrados, sendo pastoreados, tendo sua vida impactada pela presença de Jesus, pelas nossas vidas sendo compartilhadas uns com os outros. Isso mexe com o seu coração? Isso me assusta, de verdade. Mas, quando eu lembro que um número é uma vida, que um número é uma história, uma vida por quem Jesus morreu, uma vida por quem Ele se doou, assim como eu, assim como por você, para mim faz todo sentido continuar, porque podemos ser muitos, nós podemos continuar sendo um só, se o nosso coração estiver aberto e se a porta da nossa casa estiver aberta. Quero orar, vamos orar juntos, vamos terminar essa série assim, celebrando o que Deus já nos deu, e eu louvo a Deus pela vida de cada líder, pelos originais, pelos que começaram isso junto com a gente 4 anos atrás, por cada um que se agregou ao longo desses 4 anos, porque eles têm sido instrumentos poderosos de Deus para abençoar a vida de vocês, a minha vida, a vida de tantas pessoas. E é o começo do que Deus ainda vai fazer através de nós, amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por podermos ser muitos, já hoje sermos muitos, mas continuarmos sendo um só. Que a nossa mente e o nosso coração permaneçam unidos, que o nosso alvo continue sendo te conhecer e te tornar conhecido, Senhor. E que não importam quantos venham nos próximos anos, que cada número continue sendo valorizado, amado, como de fato é, uma vida, uma história de alguém que precisa de um encontro contigo, como nós precisávamos e um dia tivemos, como alguns estão tendo a oportunidade de ter por causa do que nós temos hoje, de tantos grupos espalhados, de tantas pessoas abertas, com corações e portas abertas para receber pessoas, assim como um dia fomos recebidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça, Deus, de transformarmos a realidade da juventude dessa cidade, para a honra e para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Amém. Valeu, galera. Show demais.